Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa assim estar reinando nas nossas vidas nesse momento, amém? É um privilégio, irmãos, mais uma vez, estarmos com a responsabilidade de trazer a mensagem ao coração da amada igreja, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade e é um peso falar das grandezas de Deus, né, aos nossos corações, porque o pregador ele precisa ser fiel às Escrituras. O nosso pastor ele está de férias e nós então estamos aí por esses 30 dias, né, na direção da igreja com o nosso seminarista Daniel, e hoje então eu fui escalado para trazer a mensagem ao coração da igreja. E eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. E nós vamos estar meditando os versículos de 6 a 10. Mas nós vamos ler a partir do versículo 1. Porém, nós vamos meditar apenas a partir do 6. Estarei lendo na versão NAA, que também está sendo transmitida aqui na transparência. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quero que saiba quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso porque o coração deles seja consolados e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para enchimento, para o conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinados a vocês, crescendo em ações de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Amém? Irmãos, a título de introdução, os irmãos sabem que essa carta é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, né, da prisão em Roma, conhecida como as cartas da prisão. Paulo estava aprisionado, estava sofrendo por causa do Evangelho de Cristo, e ele recebe uma visita muito importante, né, de um servo do Senhor, chamado de Epáfras, que vai então até Paulo levar informações da igreja dos Colossos. E Paulo, então, ficou muito interessado nas informações que aquele irmão passou para ele. Então, Paulo, e preocupado ao mesmo tempo das informações que recebia, e Paulo, então, escreve essa carta, né, endereçada à igreja de Colossenses. Irmãos, o apóstolo, ele exorta aqueles irmãos para que eles praticassem corretamente a vida cristã. No início, o apóstolo Paulo ele faz um elogio, porque aquela igreja ela cresceu,
ela crescia, ela não ficava apenas nas quatro paredes, mas ela espalhava. Era notório no crescimento daquela igreja por toda a região, por toda aquela redondeza. O apóstolo Paulo ficou muito feliz nessa notícia. Mas também corria então um grande perigo de ensinamentos falsos, do gnosticismo que estava então ameaçando aquela igreja, ameaçando a doutrina dos irmãos, a sã doutrina. E Paulo chama a atenção dos colossos sobre a necessidade de manterem suas vidas voltadas tão somente a Cristo, tão somente ao Senhor, e que eles fugissem dos falsos ensinamentos e das filosofias que estavam então minando ou tentando minar aquela igreja. Paulo, irmão, está exortando aqueles irmãos e a nós também, para que a partir do momento em que somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, as nossas vidas estão sendo transformadas e passamos a viver como eleitos do Senhor, em humildade, em mansidão, em longanimidade. Irmãos, olhando para a carta como um todo, percebe-se então a exortação de Paulo em duas maneiras. Primeiramente, ao mesmo tempo que Paulo expõe o que é falso, que estava ocorrendo, expõe o que é enganoso, o que é nocivo à fé dos irmãos, ele ressalta a supremacia de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Era a supremacia de Cristo que estava sendo atacada. Era a divindade de Cristo que estava sendo atacado pelo gnosticismo, pelas seitas que estavam então adentrando com filosofias vãs. E o apóstolo Paulo então ele evidencia a divindade de Cristo. Que Cristo é o cabeça da igreja e que tudo está ao seu entorno e que todas as coisas subsistem a Ele. Em resumo, o apóstolo Paulo, ele quer proteger os crentes para não serem enganados pelos falsos mestres e, ao mesmo tempo, enraizar, alicerçar naqueles irmãos a doutrina que eles aprenderam de Cristo. Olhando, irmãos, para o texto que vamos meditar nesta noite, dos versículos de 6 a 10, podemos tirar o seguinte tema, o seguinte título: a plenitude de Cristo e os ataques à fé cristã. E a ideia central da mensagem é a seguinte: o progresso espiritual do crente está alicerçado tão somente na obediência ao que determina as Escrituras. Qualquer outro ensino fora da centralidade de Cristo é armadilha enganosa para os que a Ele deram ouvido. Esse é o resumo da mensagem de hoje. Eu repito, o progresso espiritual do crente está alicerçado tão somente na obediência no que determina as Escrituras. Fora disso, ou seja, qualquer outro ensino fora da centralidade de Cristo é armadilha enganosa para os que a Ele deram ouvido. Irmãos, a nossa mensagem está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, nós vamos falar que Cristo é o modelo supremo na obediência do crente. E nós vamos ver os versículos de 6 e 7. O segundo ponto são os riscos de não estarmos alicerçados tão somente em Cristo, o versículo 8. E por último, só em Cristo há plenitude em todas as coisas. Versículos 9 e 10. Os irmãos acompanhem comigo na sua Bíblia, o primeiro ponto aí, e nós vamos considerar três condições para que Cristo seja o modelo na obediência do crente. A primeira condição, irmãos, é quando recebemos Cristo como o nosso Senhor. Veja o que diz o versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele.
Irmãos, essa conjunção, portanto, ela tem muito a nos ensinar. Ela está remetendo a uma ideia anterior. E se voltarmos ao versículo 5, veja o que diz o versículo 5. O apóstolo Paulo está dizendo: porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, está alegre, embora não estivesse lá, embora não estivesse presente corporalmente, mas ele estava em espírito, estava alegre porque ele tinha boas notícias daquela igreja. Mas o versículo 6, ele apresenta um porém. O versículo 5, Paulo, apesar de não estar presente, ele estava alegre com a fé dos irmãos. Ou seja, isso significa que aqueles irmãos tinham forte apego ao Evangelho. O conhecimento do Evangelho para aqueles irmãos era algo que Paulo reconhecia. Ele tinha um apego ao Evangelho, a tudo aquilo que Epáfra tinha ensinado, aquilo que ele tinha aprendido. Mas o verso 6, Paulo inicia com um porém. Ou seja, Paulo faz uma ressalva, portanto, considerando que vocês receberam o Evangelho de Cristo, agora precisa continuar vivendo nele. Não basta apenas receber o Evangelho, conhecer o Evangelho, precisamos viver nele. Paulo está fazendo uma relação direta, irmão, com fé e prática. A real identidade da fé salvadora está além do crer, está no viver. Está além do conhecer, as Escrituras. Não basta apenas conhecer, precisa viver, precisa ter uma vida. E a preocupação de Paulo não estava na ausência de conhecimento doutrinário daqueles irmãos. Estava no viver em Cristo. Eles tinham uma boa ortodoxia. Eles conheciam, eles tinham um bom conhecimento, porque assim Epáfra fez, ou doutrinou na sã doutrina. Mas eles estavam incorrendo em um viver distorcido da fé. Eles estavam correndo um sério risco de serem influenciados por filosofias vãs que estavam, ao redor da igreja, querendo infiltrar na igreja. E a exortação de Paulo para a igreja dos Colossenses é a mesma para a igreja dos dias atuais, é a mesma para hoje. Ou seja, uma vez que recebemos Cristo, o Senhor, assim devemos andar nele. Essa identificação do crer em Cristo com o receber Cristo, irmãos, é fundamental para a compreensão da natureza da fé salvadora. A fé salvadora não se resume em um mero conhecimento de doutrinas. Não. A fé salvadora não se resume no conhecimento intelectual. Porque, por vezes, até entende o Evangelho, repete mecanicamente os princípios da teologia cristã, até tem uma opinião positiva sobre Cristo e seus ensinamentos, até concorda. E às vezes até conhece mais a Bíblia do que você. Porém, não vive em Cristo no sentido salvífico de recebê-lo como o Senhor de sua vida. Não basta apenas conhecer o Evangelho, não basta apenas conhecer a doutrina, precisa viver. Irmãos, receber Cristo e andar nele como Senhor da sua vida é ter uma compreensão cristã de Paulo, que Paulo tem, que Paulo revela lá em Gálatas 22, versículo 20. Veja o que ele diz: logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Isso é ter uma compreensão de que maneira nós devemos viver em Cristo. A nossa vida passa a ser guiada por Cristo. Irmão, viver em Cristo
é uma regra inarredável e inegociável da fé cristã. Todo aquele que foi alcançado pela graça salvadora, ele precisa e deve viver em Cristo. Não podemos, irmãos, aperfeiçoar na carne aquilo que foi iniciado no Espírito. E é por essa razão, Paulo exorta aos irmãos de Colossos e a nós também, assim como recebemos Cristo Jesus, o Senhor, devemos continuar nele. Devemos continuar em Cristo. Irmãos, receber a Cristo envolve a ideia de um agente passivo, ou seja, recebemos a Cristo e não nós que fomos a Cristo. Nós recebemos a Cristo, é Cristo que foi ao nosso encontro. Nós não temos nenhuma participação na nossa salvação. É Cristo que nos encontrou e que nos salvou. E é por isso, irmãos, que precisamos continuar vivendo em Cristo. Receber a Cristo envolve a ideia de um agente passivo. Não há nenhum mérito da nossa parte, nenhum esforço que possa valer para alcançar a salvação em Cristo Jesus. É Ele que constrói a identidade cristã no nosso coração. É Cristo que constrói a identidade cristã no nosso viver, nos nossos hábitos, no nosso relacionamento. Por isso, nós precisamos viver debaixo do senhorio de Cristo. E é isso que Paulo está, então, chamando a atenção daqueles irmãos para o viver em Cristo. E a segunda condição para que o cristão seja o modelo e obediência suprema do crente é quando recebemos Cristo como nosso sustentador. Veja o que diz o versículo 7. Estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé. Aqui Paulo faz uma combinação de duas metáforas, irmãos. Primeiramente, ele diz que o crente está enraizado em Cristo. Aqui Paulo, irmão, compara a vida do crente com uma planta em Cristo. Como uma planta que está enraizada. Lá em Romanos 11, 17, Paulo diz que os gentios foram enxertados em Cristo, tornando assim participante da raiz da seiva da oliveira que é Cristo. O crente, ele precisa estar enraizado. Estar enraizado em Cristo indica que a obra de Cristo está completa em nós. A obra de Cristo está completa em nós. Jesus já nos enraizou nele, em sua obra redentora na cruz. E nenhuma tempestade da vida, por maior que seja, será capaz de nos arrancar de Cristo, porque foi Ele que nos enraizou nele. Nós estamos em Cristo. Usando o mesmo princípio da raiz, Paulo usa uma outra metáfora da construção civil. Ele compara a vida do crente que vive em Cristo como um alicerce. Veja, irmãos, ele compara a vida do crente como uma planta enraizada em Cristo. E uma planta que tem raiz, ela não morre porque ela está ali enraizada no solo, que é Cristo. Mas também o termo edificado, usado aqui, além de sugerir a permanência inabalável do crente, também aponta para uma edificação que cresce. O crente, ele está enraizado em Cristo, mas também ele é como um alicerce que está em Cristo, mas ele cresce. Paulo faz a referência ao crescimento espiritual do crente, que decorre da sólida comunhão com Ele. Ou seja, juntando agora o entendimento das duas comparações, a raiz e do alicerce, Paulo nos ensina, irmãos, que o verdadeiro andar no Senhor implica em perseverança. Como uma raiz que resiste aos intempéries das estações do ano. E o crescimento de um edifício construído num forte alicerce que é Cristo Jesus. Então, essas duas combinações, ela faz sentido na nossa vida como crente. Nós somos enraizados em Cristo.
Cristo nos enraizou nele e nada tirará-nos de Cristo, nada nos arrancará dele. Mas também o crente enraizado em Cristo, também ele está alicerçado como um edifício que cresce. Em tudo isso, irmãos, Paulo ainda acrescenta a expressão firmados na fé como foi ensinado. Como foi ensinado, não tem outro ensinamento, não tem um adendo. Paulo não abre mão para outro tipo de doutrina além do Evangelho de Cristo. Porque era esse risco que os irmãos de Colossos estavam correndo, né, de dar ouvido a ensinamentos falsos que estavam, então, ali em volta da igreja. E apesar de haver ataques ao Evangelho por parte dos falsos mestres, como tão presente nos dias de hoje, Paulo encoraja os irmãos a se manterem firmes na fé, naquilo que eles aprenderam. Aprenderam de quem, irmãos? Aprenderam de Epáfras, que foi o fundador da igreja, provavelmente, que eles guardassem seus corações tal qual foi ensinado. E é isso que precisamos também, irmãos. Estudar a palavra, aprender das Escrituras e viver tal qual está nela. Em Gálatas, o apóstolo Paulo faz uma exortação bem parecida, exortando aqueles irmãos que estavam já contaminados com filosofias vãs, com falsas doutrinas. Ele diz, Gálatas 1, versículo 8, ele diz: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu e pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Não existe outro evangelho, não existe outra filosofia, não existe nada que venha substituir o evangelho de Cristo. Paulo, em todas as suas cartas, ele exorta seus leitores a rejeitarem os falsos ensinamentos, aos ensinamentos enganosos que se espalhavam pela região, para que as igrejas motivassem, mantessem firmes e inabaláveis nas doutrinas verdadeiras que eles foram ensinadas lá no início. E precisamos então, irmãos, olhar, né, com muita atenção para que nós também não venhamos ser enganados. E a terceira condição para que Cristo seja modelo de obediência suprema do crente é ter o coração agradecido pelos benefícios da cruz. Versículo 7 encerra assim: crescendo em ações de graça. Então, Paulo, ele encerra o versículo 7 apresentando as 4 marcas do real andar do crente em Cristo Jesus. Primeiramente, é na perseverança. Assim como uma planta que está enraizada, ela persevera, ela resiste a todas as investidas das estações, da seca, o crente precisa perseverar em Cristo, porque ele está enraizado nele. A segunda marca é o crescimento, o crente cresce. Não existe crente estagnado, não existe igreja estagnada. A terceira marca é o apego aos ensinamentos da sã doutrina. Precisamos nos apegar à palavra de Deus e não dar ouvido a nenhum outro ensinamento. E a quarta marca é o coração grato. Crescendo em ações de graça, nos passa a ideia, irmãos, de algo que está em constante movimento. Ou seja, o nosso coração precisa estar em constante reconhecimento e agradecimento a Deus por tudo aquilo que nós alcançamos em Cristo, pela tão grande salvação. O crente passa a experimentar, irmãos, a comunhão crescente com o Senhor Jesus. E com essa experiência, ele vem transbordando o seu coração de alegria. Eu acredito que você também, como crente, já deve ter meditado os benefícios da cruz a seu favor. Você já parou para observar quantos benefícios você tem sido agraciado, tem recebido, né,
por meio de Cristo Jesus, através da morte de Cristo na cruz? Primeiramente, você estava morto em seus delitos e pecados. Você e eu estávamos condenados à perdição eterna. O seu e o meu coração era desesperadamente corrupto e obstinado ao pecar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos fez alcançados pelos benefícios da morte de Cristo e ressurreição. E hoje nós somos livres de tudo isso. Você quer um benefício maior do que esse? Está livre da condenação eterna. O crente, quando passa, irmãos, a enxergar que Cristo morreu em seu lugar e que a sentença do juízo de Deus contra a sua iniquidade foi lançada em Cristo Jesus, o seu coração precisa exultar de alegria, porque no lugar de Cristo era para você. Você e eu era para sermos condenados, mas nós fomos alcançados pela graça salvadora e usufruímos dos benefícios da cruz de Cristo. Por isso, precisamos estar com o coração crescendo todos os dias em gratidão a Deus. O crente ele precisa estar grato a Deus todos os dias. Quando nós olhamos ao entorno, quantas pessoas vivem mergulhadas na escravidão do pecado. Provavelmente na sua família, na minha família, seus amigos, você vai encontrar alguém que está escravizado no pecado. Mas você foi alcançado pela graça salvadora e está livre, o seu coração precisa transbordar de gratidão a Deus por isso. O segundo ponto, irmãos, da nossa mensagem é o risco de não estarmos alicerçados tão somente em Cristo. Era essa advertência que o apóstolo Paulo estava fazendo agora para aqueles irmãos. O versículo 8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Irmãos, o primeiro risco de não estarmos alicerçados tão somente em Cristo é de trocarmos as marcas de Cristo pelas marcas humanas. Então o apóstolo Paulo inicia assim: tenha cuidado para que ninguém venha enredá-los em filosofias vãs, em filosofias e vãs sutileza, conforme a tradição dos homens. Irmãos, o apóstolo Paulo ele chama a atenção dos irmãos de Colossos para o perigo à vista. Estava havendo perigo, apesar daqueles irmãos ter um conhecimento, estar firme na fé, estava havendo um perigo. Tenha cuidado. E o perigo era o quê? Eram os falsos ensinos que estavam sutilmente trocando os ensinamentos do Evangelho de Cristo por ensinos enganosos, por filosofias vazias, fundamentadas nas tradições humanas. Ah, irmãos, como essa exortação de Paulo é tão atual para os dias de hoje. Como as igrejas, quantas igrejas estão eivadas, contaminadas, estão corrompidas de doutrinas de homens, fazendo desaparecer dia após dia a centralidade de Cristo na vida da igreja. Essa observação de Paulo, ela é muito atual para hoje. Tenha cuidado, que ela entra sorrateiramente. Quando a igreja, irmãos, troca as marcas de Cristo pelas marcas dos homens, a sua preocupação maior é satisfazer os caprichos humanos. É deixa a santificação do Senhor de lado. O perigo estava à vista. Paulo pede para que os irmãos tenham cuidado com os ensinamentos enganosos, para que a igreja não ofuscasse a primazia de Cristo. E precisamos repetir isso todos os dias. Tenhamos cuidado, para que não venha entrar na igreja ensinamentos humanos. Em qualquer coisa, irmãos, que nós
não colocamos Cristo no centro, está fora do contexto cristão ensinado por ele. E Paulo é um velho conhecedor desse sistema enganoso. Paulo conhecia muito bem, ele sabia que não procedia de Deus, mas da mentalidade humana. Então ele sabia do perigo que aquela igreja corria de ser infiltrada, de ser invadida dessas filosofias vãs. Por isso ele diz, tenha cuidado, há um perigo à vista. A expressão, irmãos, cuidado, não para serem enredados, aqui na minha versão fala enredados, aponta para o risco iminente que aqueles irmãos estavam correndo de caírem naqueles ensinamentos fraudulentos, falsos, enganosos, semelhante a um pássaro que cai numa rede. Esse era o perigo. Mas não somente ser enganados, mas permanecer escravos daqueles ensinamentos. E esse é o propósito maior de Satanás, enganar os crentes, enganar a igreja, destruir a igreja de Cristo. Irmãos, a estratégia de Satanás para nos enganar é a mesma de sempre: passar o falso por verdadeiro. E aqui não é diferente, os falsos mestres estão tentando persuadir os crentes a trocarem Cristo por seus ensinamentos falaciosos, que têm aparência de verdade, mas na realidade são mentiras, são enganos. E isso pode adentrar, também está adentrando nas igrejas. Nós estamos vendo igrejas tradicionais se dividindo, rachando, porque está entrando, invadindo sutilmente a igreja, ensinamentos falaciosos que não condiz com as Sagradas Escrituras, com tradições humanas. Por isso que esse texto ele é muito atual para os dias de hoje também. Irmão, mas quando aprendemos de Cristo, tão somente por meio do Evangelho, qualquer tentativa de distorção da doutrina de Cristo é fácil ser percebido. É por isso que o apóstolo Paulo, ele insiste, assim como vocês aprenderam de Cristo, viva nele. Não podemos afastar daquilo que nós aprendemos. E o segundo risco de não estarmos alicerçados tão somente em Cristo é de trocarmos a plenitude dele pela plenitude dos homens. Por último, terceiro ponto, só em Cristo há plenitude em todas as coisas. O apóstolo Paulo está fechando o texto, apontando para os irmãos de Colossos que só em Cristo há plenitude, fora de Cristo não há. Versículo 9 e 10 diz, Cristo, homem, aí nós vamos ver 3 pontos aqui. Primeiramente, Cristo, homem, e Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Olha o versículo 9, diz, pois em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Eles estavam questionando, os gnósticos, que era uma seita muito forte da época, eles questionando a divindade de Cristo. Que Cristo foi apenas uma autoridade, Cristo não era Deus. O apóstolo Paulo diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, no verso 9, Paulo, ele leva os seus eleitores a contemplarem a pessoa de Cristo Jesus, a contemplar a divindade de Cristo, porque era a divindade de Cristo que estava sendo atacada pelos falsos ensinadores. Era a divindade de Cristo. E não diferente de hoje, há muitos ensinamentos sincréticos que negam a divindade de Cristo. E se você parar para dar ouvido, estará correndo o mesmo risco dos irmãos colossos que estavam correndo de serem enganados. E quando Paulo, irmãos, afirma categoricamente que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele está afirmando que Jesus, nos dias de sua carne, era 100% homem e 100% Deus. Paulo está afirmando isso, que era isso que estava sendo questionado. Ele jamais deixou de ser o que ele sempre foi.
Cristo, homem, era 100% homem, mas 100% Deus. Veja que o Evangelho de João 14, versículo 8 e 11, fala a respeito disso. Olha o que Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? E você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creio que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creio, ao menos, por causa das mesmas obras. Então, irmãos, o próprio Jesus está dizendo que Ele é Deus. E nós estudamos durante esse trimestre falando sobre os milagres de Cristo, justamente para mostrar a sua divindade. Estudamos hoje pela manhã que assim como Deus, pelo poder da sua palavra, fez todas as coisas, Cristo também, no poder da sua palavra, realizou vários milagres. No poder da sua palavra, Ele mandou o mar se acalmar, e o mar acalmou. Ele ordenou que os demônios saíssem das pessoas, os demônios obedeceram e saíram. Essa era a doutrina central sobre a pessoa de Cristo que Paulo estava mostrando para os colossos. Que eles deveriam ser mantidos, que toda a plenitude da divindade habitava em Cristo. Por Ele ser pleno, em Cristo não há imperfeição. Segundo ponto, irmãos, em Cristo somos plenamente completos. Em Cristo nós somos plenamente completos. Versículo 10 diz: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele informa que em Cristo, debaixo do seu poder e autoridade, nós somos completos. Fora de Cristo nós não somos nada. Fora de Cristo nós somos imperfeitos. Os colossenses não precisavam de outras fontes complementares com os falsos mestres, assim como eles imaginavam. Em Cristo eles estariam completos, porque em Cristo habita toda a plenitude. Irmãos, observe que a plenitude que o crente recebe não é em si mesmo. Porque em si mesmo ninguém é perfeito. Em si mesmo nem o mais aquele que se santificou a sua vida, ele não é perfeito. O maior piedoso e a sua santidade, ele não é perfeito. Ninguém é absolutamente perfeito fora de Cristo. A boa obra da graça ainda não foi concluída em nós, mas em Cristo nós estamos nos aperfeiçoando até a glória. É que nós vamos estar no estado absolutamente perfeito. Nós somos aperfeiçoados, irmãos, em Cristo, que tem toda a plenitude. Logo, Cristo exerce todo o poder, toda a autoridade sobre os eleitos do Senhor. E o apóstolo Paulo, então, ele faz essa exortação e o apelo: vivam em Cristo, porque só nele nós vamos alcançar a plenitude. E os colossenses não tinham nenhuma razão de curvar diante de outros ensinamentos além de Cristo. Por último, Cristo, ele é o cabeça de todo o principado e poder. Versículo 10. Que é o cabeça de todo o poder e autoridade. Irmãos, Paulo aqui, ele fecha o seu argumento sobre a autoridade de Cristo em face às ameaças que estavam acontecendo na igreja. Cristo não somente tem divindade, mas ele é o cabeça de todo o poder, de todas as coisas. Tudo está subjugado a Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1, versículo 15 e 16. Logo, irmãos, Cristo não é apenas o cabeça da igreja, de onde é derivada toda a luz, toda a força, toda a graça, todo o poder. Ele também é autoridade, ele exerce poder sobre tronos, sobre principados, sobre potestades, sobre tudo está sob o governo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando, está questionando e argumentando para aqueles irmãos que ele entendesse que Cristo é o cabeça de todas as coisas. Diante das ameaças eminentes que a igreja estava passando, Paulo não poupa argumentos para expor a glória e a excelência de Cristo, contrapondo-se aos argumentos enganosos e vãs filosofias e as tradições humanas que estavam infiltrando na igreja. Irmãos, a mensagem de Paulo é a mesma para hoje. Busque estar alicerçado tão somente em Cristo Jesus. Pois somente em Cristo temos tudo o que necessitamos para uma vida de santidade neste mundo caído. Somente em Cristo nós vamos encontrar o que nós necessitamos para viver uma vida de santidade. Em Cristo, irmão, e tão somente nele nós somos completos. Não há necessidade de nós buscarmos autoajuda ou qualquer outra invenção. Nele não necessitamos de rituais, de cerimoniais, de tradições, de filosofias, de mérito humanos, de objetos ou qualquer outra coisa. De símbolo sagrado, de rosa ungida, de óleo milagroso. Tudo isso, irmãos, é armadilhas para desviar sua atenção da obediência no senhorio de Cristo. Encerrando, irmãos, essa mensagem, precisamos gravar essas verdades no fundo do nosso coração. Não são por meio de filosofias ou méritos humanos que somos aperfeiçoados. Não. Mas por meio dos méritos de Cristo e sua obra redentora em nós, realizada por meio do Espírito Santo. Que nós possamos, irmãos, estar fincado a nossa fé, a nossa atenção, o nosso olhar tão somente a Cristo. E que nunca nenhuma filosofia, nenhum ensinamento contrário, estranho ao Evangelho, venha então a aproximar das nossas vidas. Porque assim como nós aprendemos de Cristo, devemos andar nele, em todas as áreas da nossa vida. Concluindo, irmãos, à luz do que nós estudamos, do que nós meditamos nessa noite, nós vimos que a plenitude de Cristo e os ataques à fé cristã. É o que o texto nos mostrou. E desenvolvemos a seguinte ideia: o progresso espiritual do crente está alicerçado tão somente na obediência ao que determina as Escrituras. Qualquer outro ensino fora da centralidade de Cristo é armadilha enganosa para aqueles que derem ouvido. E dividimos a mensagem em 3 pontos. Primeiro, Cristo é o modelo na obediência suprema do crente. Segundo ponto, os riscos de não estarmos alicerçados tão somente em Cristo. E só em Cristo há plenitude em todas as coisas. E eu gostaria de encerrar deixando aqui 2 rápidas aplicações para nossas vidas. Irmãos, no texto estudado, Paulo chama a atenção dos crentes de Colossos e também a nossa atenção, que da mesma forma em que aprendemos de Cristo, o Senhor, assim devemos andar nele. Ou seja, Cristo é o único e suficiente modelo de viver diário para o crente. É o único. E olhando para tudo que você já conhece do Evangelho de Cristo, olhando para o seu viver diário como crente,
é possível perceber que você busca viver em obediência a Cristo, tal qual aprendeu dele e por meio da sua palavra? Essa pergunta cada um de nós precisamos responder para o nosso coração. Será que nós estamos vivendo o que aprendemos do Evangelho? Irmãos, com base nas exortações de Paulo aos Colossenses, para que eles vivessem modelados em Cristo em decorrência dos falsos ensinos que estavam surgindo, tenha certeza de uma coisa: se a sua vida como crente não se conforma com a vida de Cristo, é possível concluir que está havendo um declínio na sua fé para com Deus. E isso pode resultar em sérias consequências, dentre elas, o afastamento da comunhão com Deus e com a igreja, e um desapego às Escrituras, além do seu esfriamento e estagnação espiritual. Tenha cuidado, meu irmão. E por fim, eu gostaria de encerrar essa mensagem deixando uma palavra de encorajamento para você, para todos nós. Como crente, nós devemos estar enraizado e alicerçado em Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo, porque nós fomos enraizados nele, por ele e para ele. E com essa mais pura e inerrante certeza, apenas busque todos os dias diminuir de si mesmo, para que você venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais, irmão, nós descemos e nos diminuímos, mais ricos em Cristo seremos, porque Ele é o nosso maior e mais precioso tesouro. Não deixe que os intempéries desta vida te distanciem da comunhão com Deus e com a igreja, porque você está enraizado em Cristo, porque você está alicerçado nele. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Não há contradição. Se nós estamos enraizados em Cristo por Ele, precisamos então estar firmes e inabaláveis na nossa fé. E que a palavra do nosso soberano Deus produza em mim, produza em você mudanças significativas, a ponto das nossas mentes serem renovadas a cada dia, amoldando-se a Cristo, para a honra e glória do nosso Deus. Que nós possamos a cada dia estar nos modelando a Cristo, viver assim como nós aprendemos dele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?